Clique Noite, hoje aqui no ABC, estamos na sede da Abre, o programa Clique Noite que volta aqui pela querida TV Mais ABC, Agência Brasileira de Empregos e Estágio. Vamos conversar com o querido amigo, os números da Abre são grandes, é uma empresa desde 2004 em todo o Brasil e desde 2007 aqui no Grande ABC. Os números são impressionantes, realmente grandes, e nós vamos trabalhar um pouquinho hoje sobre isso. Quero convidar meu querido amigo José Carlos Lúcio Júnior, diretor da Abre aqui na ABC, meu amigo. Esse aqui é amigo já de tempos, hein? Como você está, José? Obrigado pelo carinho, por nos receber. Números grandes, números fortes, né, que mostram hoje cada vez mais a importância de uma instituição, de uma empresa igual a vocês, para colocar esse pessoal todo, esses alunos todos no mercado de trabalho, né? É isso aí. Primeiro, é um grande prazer participar do Clique Noite. Sou um grande fã do programa. Desde das festas do Aramaçã. Sim, quanto tempo, hein? Onde eu era estagiário de marketing lá no clube e conheci o programa de vocês. Lá se vai mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Mas é muito bom. O trabalho que a Abre desenvolve em todo o país, também aqui na região do Grande ABC, é a ponte entre o mercado de trabalho e os estudantes, unindo oportunidades, né, e talentos. Então é um trabalho fundamental e um prazer falar aqui para vocês sobre isso. É claro que quando a gente fala de estágio, a gente já está aí falando para o papai e para a mamãe, que tem o filhão que está começando, já busca estágio, mas qual é a área ideal, o que o mercado está pedindo, né? O que a gente tem hoje de abertura aí. Vamos falar já sobre a atualidade, depois contar um pouquinho mais sobre essa história toda da Abre, mas hoje o que o mercado pede? Quais as áreas que mais chamam a atenção para as empresas, e porque você tem, na verdade, dois clientes, né? Exatamente. Você tem o cliente empresa e você tem o cliente aluno. E o cliente, né? Instituição de ensino. E o de instituição de ensino. Então são três, é um tripé que, né, para eles poderem acontecer, precisam aí se falar. Então como é que funciona isso? Quais as áreas hoje principais? Então, nessa fase de pandemia, os cursos na área de comunicação estão sendo muito requisitados pelas empresas, né? Porque você precisa de alguém para cuidar das suas redes sociais. Você não fazia entrega por aplicativo, hoje você precisa fazer essas entregas. E o jovem que está lá estudando em sala de aula, aprendendo todas essas tecnologias, agora estudando de forma digital, né, ele consegue colocar em prática o que ele aprende na sala de aula, na faculdade. E isso está sendo muito usado pelas empresas. Então, o curso de comunicação está em alta. Legal. Cursos na área de tecnologia, gestão de dados, porque hoje tudo são dados, né? Os intermediários estão dominando o mundo e eles dominam o mundo dominando os dados. Então, os cursos que envolvem essa disciplina também são muito requisitados pelas empresas, né? Então, eu colocaria comunicação e tecnologia. Agora, as empresas, elas fazem o quê? Elas procuram vocês? Como que é esse trabalho? Como é que vocês buscam isso? Existe uma equipe em campo, ligando para as empresas, olha, você não quer um estágio? Como é que é feito? Eu sou estagiário, já fiz minha inscrição. Como que vocês descobrem que tem vaga para mim? Exatamente. O Abre tem um dos sistemas mais modernos na área de gestão de estagiários do país, né? É um tempo já significativo trabalhando e melhorando a qualidade do nosso software. Então, quando o estudante ele se cadastra, então, você que é estudante, é uma informação muito importante. Na hora de seu cadastro, ele tem que ser feito de maneira detalhada. Você tem que preencher todos os dados, porque o sistema trabalha com palavras-chave. Ok. Então, ele vai buscar a vaga de acordo com o candidato. Então, o sistema cruza esses dados, encontra os melhores candidatos, aí nossa equipe faz uma seleção interna, né? Entrevistas via vídeo, via telefone, presencial em algumas situações, agora um pouco menos por conta da pandemia, mas nossa equipe faz uma triagem desses candidatos que o sistema cruza e nós oferecemos em média 3 candidatos por vaga. 3 por vaga empresa. Pelo menos. Exatamente. Então a empresa tem... Mas o candidato, desculpa, mas o candidato, quando ele faz a inscrição, ele coloca as competências todas que ele já tem. Todas. É importante colocar. É importante. A hora do cadastro, você está montando seu currículo. É a primeira impressão que a empresa vai ter sobre você. Como todo mundo faz hoje, nós geramos muito conteúdo. Nós temos um blog com muitas informações sobre estágio, sobre o mercado de trabalho. Nós criamos um programa
chamado Carreiras e Profissões. Legal. Esse programa, inclusive, é exibido na TV+. Programa de TV, então é um programa de TV, isso é muito legal. Quarta-feira, às 17 horas, na TV+. Legal, Sempre legal. levando algum profissional para falar sobre aquela área. Legal. Por exemplo, sobre jornalismo, entrevistamos Ricardo Boechat, Legal. um jornalista muito conceituado, né, que infelizmente nos deixou. Sim, sim, Carlos sim. Wizard, para falar sobre empreendedorismo. Monja Quen, que falou sobre espiritualidade no mercado de trabalho. Então nós geramos conteúdo. E esse conteúdo as empresas acabam chegando até a Abre para saber desse estágio. Eu estou sempre aparecendo por aí e dessa forma. A partir de qual idade? Ou que ano de estudo? Ó, a partir de 16 anos. 16 anos. Muitos jovens, muitos pais que estão nos assistindo não sabem que o estudante com 16 anos pode fazer um estágio, que é o estágio de ensino médio. Então, Pode? Já pode. Ah, que legal. Já pode ou já deve. Porque o estágio de ensino médio é um momento que ele vai testar, ele vai conhecer as profissões, vai conhecer trabalhar com cada função, e ali ele provando, ele pode gostar ou não, ele pode ir para uma outra. E não tem idade limite. Então, a partir de 16 anos, está estudando, a regra é estar estudando. Estar estudando. Mesmo que for no ensino já mais superior, por exemplo, o candidato ele fez faculdade e está fazendo um MBA, por exemplo. Ele pode procurar a Abre para fazer estágio nessa área dele, por exemplo? Com certeza. Ele pode tanto fazer um estágio, né, que não é tão comum para os cursos de MBA, mestrado. Mas às vezes não conseguiu ainda a oportunidade que quer, né? Mas existe. Então ele pode fazer um estágio, também ele pode fazer um estágio como trainee. Mas vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo, no retorno, eu vou querer saber, José, por que a gente deve contratar, por exemplo, um estagiário? Né? Eu quero argumentação, porque a gente precisa defender a tese aqui. Já a gente volta rapidinho, a gente vai e volta. Clique Noite de volta aqui a Abre, a Agência Brasileira de Empregos e Estágio. Estamos aqui na série aqui do ABC. Estou com o José Carlos, que é o diretor. José, eu deixei uma pergunta no final do bloco. A gente quer falar também sobre lei de estágio, que é importante, falar da seriedade, que tem uma lei embasada através disso tudo. Mas primeiro, por que eu devo contratar um estagiário? Como que a gente pode defender essa tese? A gente tem na produtora, a gente é super favorável e acha o trabalho bem legal. Mas enfim, o que você pode me dizer? Pode dizer que contratar um jovem com entusiasmo da sala de aula, o que ele está aprendendo, ele vai poder colocar em prática. Ele vai, por exemplo, às vezes você tem um problema dentro da empresa e esse jovem pega esse problema, leva para a sala de aula, isso é discutido com o professor, com os demais alunos, e ele te volta com uma solução. É uma consultoria que você tem com um custo muito pequeno. Por que o estágio ele tem um custo menor do que um profissional? Porque você está dando oportunidade para um jovem se desenvolver. Então, todo mundo ganha. Então, para a empresa, por que eu devo contratar? Porque eu vou ter uma mão de obra que está se qualificando, ele está interessado naquele assunto. Eu quero um cara de comunicação, então ele está estudando comunicação, ele está vivendo isso. Ele está vivendo isso no dia a dia. Com as novidades de cada área, aprendendo a ler, ele traz para a empresa. Exatamente. Então, para a empresa isso é muito bom. E para o estudante é melhor ainda, porque ele está entrando, é o primeiro passo de uma carreira de sucesso, né? O primeiro estágio. Lei. Estamos falando tudo isso embasado em que tipo de lei? Tá. A lei de estágio, a lei ela é uma lei já antiga, porém em 2016 ela foi atualizada, né? Regularizando algumas partes, complicando outras partes para os estagiários. Para você ter uma ideia, antes da pandemia, apenas 8% dos estudantes no Brasil conseguem uma vaga de estágio. Isso é um número muito pequeno. Pequeno. Tanto pelo fato que as empresas muitas vezes não conhecem, né? Quando eu comecei a atender como Abre aqui no Grande ABC, muita empresa ia oferecer um estagiário, ele não sabia o que era, não entendia muito bem sobre isso, né? E às vezes tinha preconceito, achava que o estagiário só podia ser para grandes empresas, para um escritório. Qualquer um. Desde um dentista pode ter uma recepcionista que é um estudante de ensino médio que pode ser seu estagiário, desde uma empresa que quer contratar um estudante de gastronomia para cuidar do cardápio dos funcionários. Né? Então você tem muitas possibilidades. Mas a lei então foi mudada de 2016 para cá. Ela oficializou algumas coisas que eram feitas, mas não eram regularizadas. Okay. Por exemplo, o recesso remunerado. Agora o estudante com 1 ano de empresa ele tem direito a 30 dias de recesso remunerado. Antes isso era feito, mas não era oficial. Né? Agora, fazia cada um queria. Cada um queria. Então, a lei de estágio ela regularizou muitas coisas. Que bacana. Quer dizer,
para quem quiser, para quem entender que é uma ótima oportunidade, né? Pode ser para o seu filho, para sua filha, enfim, para o seu aluno, né? Você que dá aula, é professor, indique, porque realmente é muito bom. Como você falou logo no início, é bom para todo mundo. Bom para a empresa, bom para o aluno, bom para a instituição de ensino e bom para o governo. Porque a gente aí vai criar cada vez mais um jovem mais capacitado para o mercado de trabalho, né? A maior faixa etária de desemprego no país são jovens. Né? Então você dá oportunidade para esse jovem, por isso que o governo te isenta de uma série de encargos trabalhistas, previdenciários, e você vai pagar menos para ter um estagiário, porque você está dando oportunidade. Claro. E para a empresa, custa muito? Para a empresa... Eu digo parceria com a Abre. Não. Porque tem esses encargos, essas situações todas com o estagiário, mas e com a Abre? Como é que é essa relação empresa-Abre? Eu diria que vale muito mais a pena você ter a Abre trabalhando no recrutamento, na seleção, na gestão, fazendo o que a Abre sabe fazer e deixando você fazer o que você sabe fazer. Porque às vezes você é um restaurante e você não está acostumado a lidar com aquela papelada, lidar com a universidade, direto. Tudo isso vocês fazem? Tudo isso fica por conta da Abre. Inclusive com sugestões de cursos. Olha, para essa atividade nós sugerimos esse estudante, eu acho que esse curso vale mais a pena. Você falou que você indica sempre pelo menos 3. Indicou 3. Esses 3 acabaram não sendo muito interessantes para uma das partes, mais 3 assim vai sendo. Aí, antes de mandar os 3, vamos sentar, entender qual foi o problema, por que desses 3 que já passaram por pelo menos 3 etapas, né? O cruzamento de dados, a etapa das entrevistas online, a entrevista presencial. Então vamos entender qual foi o problema. Tudo isso eles fazem, olha que legal. Exatamente, para você não perder tempo. Né? Porque imagina, você coloca uma vaga hoje no jornal, anuncia de alguma outra forma, vão chegar 300, 400 currículos no primeiro dia. Imagina para você filtrar. Olha o tempo, olha a demora, né? Para filtrar vocês fazem, esses 400 currículos, que 2, 3 vai servir. Legal. O nosso sistema faz isso. Legal. Entendeu? Então você não vai perder tempo. E nem a gente. Tecnologia. Gente, eu espero que essa entrevista tenha aqui auxiliado a gente, como combinou de fazer. A gente falou, vamos fazer quase uma prestação de serviço, né? Um serviço mesmo de utilidade pública, por quê? Para as pessoas conhecerem mais a agência Abre. É um trabalho, a gente faz um trabalho com eles já há alguns anos, é muito sério, muito bom, a gente não tem o que se queixar, ao contrário. E até por essa experiência, poxa, fazer uma matéria com a Abre que vai ajudar a divulgar para quem não conhece, né? Saber que realmente vale a pena. Trabalho muito sério, muito bacana e a gente avaliza tudo que o José está falando aqui, porque realmente o negócio é muito bom. A gente fez essa entrevista mais para poder divulgar e para que as pessoas possam ter grande conhecimento também nisso tudo, tá bom? Meu querido, sempre é muito bom encontrá-lo. A gente se via muito nos corredores da TV+. É isso aí. Agora um pouco menos, porque está todo mundo, cada um aí na sua, fazendo o seu home office. Mas enfim, conte sempre com a gente. Obrigado pelo carinho mais uma vez, meu amigo. Obrigado, viu? Nós que agradecemos. Grande abraço a todos. Carreiras, grande abraço. Logo, logo estou aí para tomar um café. Olha lá, e a café lá é quentinho. É quente, é gostoso. A TV Mais também é um grande parceiro. Também tem as ações aí de estágio, também muito legal. Gente, obrigado pelo carinho. A gente volta na próxima semana, sempre com entrevistas bacanas aqui, importantes para a nossa comunidade, tá bom? Valeu, a gente volta até mais.